Fala aí pessoal, beleza? Sou o Thiago do canal Cotec Ops. Vou iniciar agora uma nova playlist, né? A playlist de instalação do Docker e Docker Compose. Ela ainda não foi finalizada, né? Ainda está faltando algumas formas de instalação. Lá só tem a instalação em vários sistemas operacionais, né? Baseado em Unix, né? Mas eu vou colocar também a instalação com os binários, né? Vou fazer também, não só via gerenciador de pacotes. Beleza? Então ainda está faltando esse vídeo para finalizar lá. É, Nessa nova lista é uma playlist que vai explicar para vocês os principais comandos Docker, tá? Por que principais comandos Docker? Porque na vida profissional, principalmente por experiência própria, a gente não consegue utilizar todos os comandos. Até porque quando os comandos a gente chega num determinado nível de conhecimento sobre o Docker, a gente já começa a andar com nossas próprias pernas. Então, quando a gente quer buscar alguma coisa, quer entender uma sintaxe ou como funciona, a gente mesmo vai lá, nós mesmos vamos lá na documentação do Docker e a gente procura como faz a utilização, na própria documentação ou com colegas, né? Então chega num determinado nível de Docker que a gente já está um pouco mais avançado, né? A gente está um pouco mais calejado dessa vida de Docker, então a gente consegue desenrolar, né? Então eu vou passar para vocês não só o inicial, nem só o essencial necessário, mas eu vou passar para vocês um pouco mais para que vocês, com essa playlist, apesar de estar de graça aqui no YouTube, mas vou passar todo o conhecimento que eu puder para vocês com a melhor qualidade para que vocês possam aprender. Então, para a gente começar hoje, nesse primeiro vídeo, vamos começar pelo essencial. Como é que eu consigo pedir ajuda no Docker? Porque, principalmente quando a gente está começando, a gente tem muita dúvida de ver quando um container está funcionando, quando não está, quando o comando Docker, ver se a gente escreveu certo, né? O subcomando ali, o comando que acompanha o nome o subcomando Docker, né? O que acompanha o comando principal ali, que é o Docker. Se a gente escreveu certo, né? Quais opções, quais flags a gente tem a mais para poder fazer a utilização do serviço do Docker, tá? Então, a principal forma, né, inicial ali para você que está querendo começar ou aprender, ou já tem algum determinado conhecimento, mas quer ver ali como é que funciona a estrutura da ajuda do próprio Docker no sistema operacional, ela funciona da seguinte forma. A forma, digamos assim, formal é utilizar o comando docker menos help, tá? Então, esse comando docker menos help, vou apresentar aqui para vocês, menos help, tá? Então, ao utilizar o menos help, esse comando é um comando de auxílio, né? Então, o que é que ele vai já mostrar para vocês? Ele já mostra aqui de cara o uso, que é o comando docker, né, o principal, as opções e os outros comandos que você faz a utilização. Por exemplo, docker run, docker exec, docker ps, build, né? E assim vários, e temos muitos, né? Comandos comuns, aí depois ele passa aqui comandos de gerenciamento, tá? Do Docker. Em seguida nós temos comandos baseados em Swarm, né? Isso aqui a gente vai ver futuramente. E também os comandos que basicamente são os comandos mais utilizados. Aí esses sim, né, são realmente ali os comandos que a gente consegue fazer a utilização é, melhor e mais vezes, né? Que são o que realmente a gente precisa. Aqui são opções globais. Por exemplo, a gente consegue a maioria desses comandos, né? Por isso que ele coloca aqui de opções globais, a gente consegue utilizar o menos config ou menos C, né? Que é a shorthand, né? O atalho para esse comando menos context, o menos debug, que isso aqui é muito importante, tá? Para quem já trabalha, para quem pretende ter uma experiência no Docker, né? Então, assim, já resolvi problema com esse cara que já me ajudou, beleza? O Docker menos host list, TLS, o Version, assim lá vai. Então, assim, essa é a estrutura que a gente precisa saber para a gente poder buscar um comando. Às vezes a gente não precisa nem procurar na internet, às vezes a gente não precisa nem procurar em canto nenhum. Só basta que a gente venha no próprio Docker e peça ajuda a ele. Então ele já vai mostrar como funciona o comando e também os subcomandos, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, tá? Outra forma de fazer a utilização, nós temos, se nós digitarmos aqui o próprio comando só o Docker, aí ele vai dizer, ó, você pode rodar o Docker comando, né, com o menos help também. Então vocês podem perceber que tanto eu fiz a utilização do Docker menos help, como só digitando o Docker, ele já entendeu que eu estou querendo pedir ajuda de alguma forma, certo? Esse cara aqui a gente vai ver daqui a pouco, tá?
Mas basicamente, de cara, é isso que a gente precisa saber. Ou Docker menos help, ou Docker. A gente vai cair nessa mesma estrutura. E cada comandinho aqui vai ter seu próprio resumo de como funciona. Então, se eu precisar fazer uma busca na internet, ou pedir ajuda a amigos, a fóruns, então já tem escrito aqui como é que você tem que fazer a pesquisa, mais ou menos ali, para poder encaixar o comando e o que você quer fazer e utilizar o comando Docker. Beleza? Então, já vem tudo descritozinho aqui, bonitinho, tá? Para dar já uma direção para a gente. Em seguida, nós temos o Docker-H. Como eu já coloquei aqui mostrando a vocês, mas eu vou mostrar também, em versões mais antigas do Docker, ele deixava você fazer a utilização do "-h" como uma shorthand, né, um atalho para o "-help". Hoje ele ainda deixa você utilizar, porém, se vocês vierem aqui nas primeiras linhas, ele vai dizer que a flag de atalho "-h" ela está em modo deprecated, que foi ultrapassado. Use o "-help", tá? Então, provavelmente esse "-h" ele já é um atalho para algum outro comando que está aqui, ou o próprio Docker já viu que não é mais necessário fazer a utilização desse "-h" minúsculo e que faça a utilização do "-help com um maiúsculo mesmo. Com a flag, com o comando completo, né, que é o "-help sem passar o atalho apenas "-h". Agora sim, a gente chega num ponto que quando a gente está um pouco mais evoluído, digamos assim, né, quando a gente está começando, já está aprendendo, mas quando a gente já sabe um pouquinho, então a gente cai aqui no Docker comando ou subcomando, né, "-help". Do mesmo jeito que o Docker vai passar o "-help de forma geral e eu mostro todos os comandos, eu posso escolher qualquer comando desse daqui, tanto de comandos comuns quanto comandos de gerenciamento, swarm commands ou comandos, né, os principais mais utilizados. Eu estou falando principais aqui mais utilizados, mas eu não vou passar só esses aqui não, tá, pessoal? Vou passar todos aqui, a gente vai caminhar um por um. Talvez não só alguns que não sejam necessários. Por exemplo, Builder e o BuildX. Eu acho que eu nem usei isso na minha... Eu usei assim para aprender mesmo, mas para trabalho eu nunca fiz a utilização desses comandos aqui. Então, eu acho que talvez não seja necessário mostrar para vocês. Até porque, como eu falei, a gente às vezes chega num patamar de conhecimento que a gente mesmo já consegue desenrolar a utilização dos comandos. Em seguida aqui nós temos por exemplo, o Docker, né? E vamos passar aqui um comando, né, auxiliar ou um subcomando aqui, por exemplo, o kill. Vamos passar o Docker kill, um exemplo, né, pode ser qualquer comando, "-help". Então, do mesmo jeito que o Docker é "-help ou apenas o Docker, ele vai mostrar ajuda para todos os comandos Docker. Se eu passar algum comando ou comando aqui, um subcomando aqui, um comandozinho auxiliar antes do "-help e depois do Docker, ele vai entender que eu quero pedir ajuda não só do Docker, mas do que esse comando auxiliar está querendo fazer junto com o comando Docker, tá? Então, Docker kill, aí ele já ensina aqui, ó, passa as opções e o container, né? Dizendo qual é o nome do container que eu quero aplicar essa opção esse subcomando kill. Kill, o que é que ele faz? O kill, ele vai matar, né, entre aspas, matar aqui, a finalizar, né, um ou mais containers que estejam rodando, tá? Então, aliases, eu posso rodar ou Docker container kill, ou eu posso usar a forma, né, que é o Docker, a forma de atalho, que é o Docker kill, tá? Então, ele já ensina você a fazer a utilização e passar o "-s", por exemplo, a flag de atalho e o subcomando que ele vai fazer a utilização, certo? Que ele faz o quê? Ele envia um sinal para um container, tá? Porque assim, o kill, porque foi coincidência, mas assim, o kill, ele tem esse nome de kill, que ele pode matar um container, mas só que, entre aspas, o que acontece? Para quem estuda um pouquinho, sabe que esse kill, ele vem lá de linguagens de baixo nível, por exemplo, C e C++, que ele significa enviar sinais, tá? Por que o nome dele é kill e, por exemplo, não foi send? Por exemplo, deveria ser send, né? Porque se o padrão dele é enviar um sinal, só que o kill, ele é um comando muito utilizado porque as pessoas quando iam, por exemplo, desenvolver qualquer software, qualquer aplicativo, sempre utilizava por exemplo, até no próprio Linux, né? A gente coloca kill, né? E se a gente der, por exemplo, a maioria kill -9, a gente já mata um processo, né?
Então, a função para a gente não estar sempre digitando, por exemplo, send e sei lá, o sinal de finalizar um processo, um container, então eles já inventaram aqui o kill, tá? Isso aqui é só para critério de vocês saberem por que foi que inventaram o kill, mas basicamente é isso, tá? Então, se eu digitar qualquer comando aqui, por exemplo, docker, ali ó, docker update, se eu colocar menos help, aí ele vai me ensinar também o que é que ele tem e o que é que ele faz. Docker docker aqui, update menos help. A forma de utilização, docker update, opções e o nome do container. Pode ser o container ou pode ser também o ID ou o nome do container, tá? Então ele atualiza a configuração de um ou mais containers, tá? Aliás, eu posso usar o container, docker container update ou docker update. A forma, digamos assim, a forma formal de você utilizar o comando docker é você sempre utilizar o comando container aqui no meio, antes do subcomando que você quer fazer a utilização. Mas também os comandos de shorthand, né, que são os atalhos. E aqui ele já dá as opções que a gente vai aplicar aqui em cima, para a gente poder fazer a utilização de update, por exemplo. Eu posso setar aqui, definir, por exemplo, deixa eu ver aqui, um período de uso, que eu posso schedular aqui, ó, uma cota de uso da CPU, eu posso definir quanto de CPU eu posso usar, eu posso definir quanto de CPU, quantas CPUs, por exemplo, meu computador tem 8 CPUs e eu quero definir uma só para esse container, eu posso fazer isso, né? A mesma coisa aqui, ó, memory limit, né? Então aqui ele já define o limite, certo? Então, tipo assim, o que vocês precisarem realmente é só pegar qualquer comando. Deixa eu pegar um comando aqui de cima. Aqui, esse Docker Trust aqui, Docker Volume, pronto. Docker Trust, Docker Volume, qualquer um dá certo. Docker Trust, menos help. Então, mesma coisa. Ele ensina aqui, ó, gerenciador de confiança das imagens do Docker, tá? Então, ele tem a chave e a pessoa que assina, né, a entidade, né, quem vai assinar. Comandos inspect, então são outros comandos que a gente pode utilizar junto aqui nesse caso, né? Então eu posso usar, por exemplo, docker trust inspect, por exemplo, entendeu? Então tudo isso aqui ele vai mostrando, né? Então ele vai entrando cada vez mais dentro do help ali e vai ajudando a gente a explicar, né? O que é que cada comando faz, por exemplo. Agora vamos voltar mais um pouco aqui. Eu falei do trust, agora vamos falar aqui do volumes. Então assim, qualquer coisa que a gente quiser buscar, a gente vai encontrar no help dele. Então o help mesmo já consegue ajudar a gente sem precisar a gente estar buscando nada. Por exemplo, aqui ó, quero listar os volumes que eu tenho disponíveis. Então pronto, venho aqui descobri aqui que o Docker Volume não tem nenhuma opção, só tem outros subcomandos, né? Que é o que? Create, inspect, ls, prune e o rm, tá? E o que cada um faz. Opa, quero listar, tá? Beleza, deleto aqui, ó, menos help e jogo aqui o ls. Então ele vem aqui, ó. Como esse sistema operacional e esse Docker está instalado novinho, nunca rodei nada, nenhum container, então ele não tem nenhum volume, não tem nada para mostrar não, tá? Mas basicamente é isso aqui. Ó, se eu quiser remover um ou mais volumes, uso o RM. Se eu quiser remover volumes locais não utilizados, eu uso o prune. Então, assim, ele já tem o resumozinho do que é que ele faz. E por fim, existem os guias, né, do próprio Docker, que vocês podem achar na internet, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo esses dois links aqui, tá? Esse link de cima e de baixo, basicamente é esse primeiro link, e esse primeiro link ele aponta para todos os comandos, né? Então, o que você quiser poder vir aqui, quiser pesquisar, o que você quiser encontrar aqui sobre qualquer comando Docker, você encontra, tá bom? E também aqui tem o Docker Docs, né? Que é o que você encontra tudo. Você pode encontrar guias, manuais e o CLI Reference é justamente esse daqui que a gente viu agora. Ah, nesse caso aqui é porque ele dá, antes da gente chegar aqui, ele tem mais opções. Quando você clica ali, ele ensina como você pode escrever aqui um Dockerfile, um Docker Compose, aqui ó, Compose CLI, o Daemon CLI, isso aqui é muito importante também, isso aqui futuramente quando você está um pouco mais avançado você aprende, tá? Docker CLI, aí beleza, se a gente clicar aqui, aí a gente vem pro nosso manual de referência de comandos, beleza? Aqui vocês podem escolher aqui o comando que vocês quiserem, né? Docker Desktop, e o que vocês quiserem sobre instalação. Docker Desktop eu não recomendo a ninguém, tá?
É uma forma de poder utilizar o Docker, mas não vale a pena não. Procura uma das formas que tem lá no aqui no meu próprio canal aqui que já tem as informações, beleza? E aqui você tem as próprias a forma de gerenciar o Docker, tudo aqui dentro, tá? Vocês precisarem, tá tudo por aqui. Então a CLI, certo? Também está aqui, vou passar aqui para vocês, esse comandinho aqui, onde tem todos os comandos e subcomandos do Docker, tá bom? E a explicação deles. E o vídeo era isso, pessoal. Obrigado. Vou passar outros vídeos, cada um com os próximos comandos, né? E até mais.